Caras amigas, caros amigos, é com muita alegria que eu compareço a mais um congresso da FÉA, Federação Espírita Amazonense. Quero expressar a minha satisfação em poder voltar a Manaus e aproveitar dessa hospitalidade do povo do Amazonas, que sempre nos recebe com todo carinho, fazendo de tudo para nos proporcionar uma estadia encantadora. Hoje nós vamos falar de um tema que, na verdade, é o título do capítulo 10 do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas antes disso, tem só uma música aí que está, uma trilha sonora de fundo, né? Antes disso, eu queria propor uma leitura diferente do tema mediunidade, mas a partir do próprio Allan Kardec. Então eu fui na introdução do livro, O Livro dos Médiuns. Na introdução, Kardec começa dizendo o seguinte: todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. Olha isso. A ignorância dos princípios da ciência espírita acabam criando dificuldades e desenganos na prática. E feliz nos sentimos, isso é Kardec dizendo, feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos, os obstáculos de um noviciado, produziu frutos. Ele está falando de O Livro dos Espíritos, ele está falando do recente O Livro dos Médiuns, porque esse aqui é a introdução do Livro dos Médiuns. Então Kardec, muito sabiamente, está fazendo uma referência à relação do mundo corporal com o mundo espiritual. Em O Livro dos Espíritos ficou claro que existe uma relação do mundo corporal com o mundo espiritual, que o mundo espiritual influencia e atua no mundo corporal, e que é possível aos encarnados se comunicarem com os habitantes do mundo espiritual. Aquilo que era extraordinário, aquilo que era milagroso, aquilo que era fantasmagórico, agora se torna natural. Natural. Tão natural que certa vez um espírito me disse na reunião mediúnica, quando eu cheguei na reunião, brinquei com os frequentadores, diz assim: quem é vivo sempre aparece. Quando o espírito se manifestou, ele falou: quem é morto também. Então se tornou natural. Esses fatos saíram da esfera do sobrenatural e vieram para a esfera do natural. Mas aí Kardec continua: natural é que, entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poderem colocar-se em comunicação com os espíritos. É natural. É muito natural
o desejo de colocar-se em comunicação com os espíritos. É isso que o Kardec está dizendo. Esta obra, Livro dos Médiuns, se destina a aplainar o caminho. Aplainar o caminho, tornar o caminho reto, para que essa comunicação com o mundo espiritual se faça da forma mais racional possível, se faça da forma mais segura possível, se faça da forma mais prudente possível. E ele continua: levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muita falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa, a fim de fazê-la mover-se. Então, não basta você chegar afoito no fenômeno, não basta você se entregar ao fenômeno mediúnico, se você não sabe o que você está fazendo. Aliás, de resto, como todas as coisas. Imagine você entrando dentro do avião e ouvindo o seguinte: portas em automático. Fecha a porta. Boa tarde, aqui é o comandante falando. É uma alegria poder conduzi-los de Manaus a Belém. Fiz o curso online. É a primeira vez que vou decolar um avião. Conto com a compreensão, a boa fé e a fé inabalável de todos nessa aeronave. Você fica? Você fica? Não fica. Você inventa que está passando mal, chama o médico e sai da aeronave. Por que seria diferente em relação ao contato com o mundo espiritual? Por que seria diferente? Então, esse é o ponto. Vou avançar um pouquinho. Aí Kardec diz assim: o mesmo sucede, o mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, os meios de desenvolvimento, tanto quanto permitam as disposições de cada um. Claro, porque estudar mediunidade não gera mediunidade. Estudar a mediunidade desenvolve a mediunidade, no sentido de aprimorar a faculdade. O que gera mediunidade é você ter nascido com as aptidões da mediunidade, por compromisso ou por missão, ou evolução espiritual. E aí ele continua: e sobretudo, o trabalho, o Livro dos Médiuns, o objetivo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Quando ela exista. Quer dizer, quando o indivíduo tem a mediunidade ostensiva, como que ele dirige essa mediunidade de modo útil? Aí, olha que interessante. Agora, olha o que o Kardec vai dizer. De par com os médiuns propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. O que Kardec está dizendo? Mediunidade não é só um tema de interesse para quem tem a faculdade mediúnica e deseja desenvolver e empregar a sua faculdade de modo útil. Mesmo quem não tem a mediunidade ostensiva, também lida com o fenômeno espiritual. É preciso saber fazê-lo.
precisa saber lidar com as manifestações espirituais, guiá-los nas suas observações, mostrar os obstáculos que podem encontrar e que necessariamente vão encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-los na maneira de conversarem com os espíritos, indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações. Tal é o círculo que temos de abranger. Veja, esse é o objetivo do Livro dos Médiuns. Se esse é o objetivo, o que significa? Não é fácil conseguir uma boa comunicação espiritual. Não basta você comunicar-se com os espíritos e toda comunicação vai ser boa. Tem que aprender. Não adianta só você observar a manifestação espiritual. Você tem que aprender a observar. Você tem que aprender a lidar com esse fenômeno. E esse conhecimento está no Livro dos Médiuns, porque Kardec escreveu o Livro dos Médiuns com o objetivo de ensinar isso. E ele diz mais, ensinar com base em quê? Com base na experiência dele. Então ele estava compartilhando conosco a experiência de codificador. A experiência de codificador. Lembrando que Kardec tinha orientadores, São Luís, Espírito de Verdade. Então tem gente que diz assim, eu posso fazer tudo que o Kardec fez. Pode, desde que o Espírito de Verdade seja seu guia. É simples. É simples. Vocês conhecem a história do macaco que foi fazer doutorado em... O macaco foi fazer doutorado e a tese dele era o seguinte: o macaco é o animal mais poderoso da selva. Essa era a tese dele. E ele falou, vou fazer a experimentação. Ele tinha uma caverna, ele falou, pode trazer qualquer animal aqui, eu levo ele para dentro da caverna, 10 segundos depois eu trago só os ossos. Veio o elefante, entrou, 10 segundos depois só tinha os ossos do elefante. Veio onça, veio girafa, tudo quanto é animal. Conclusão, macaco foi aprovado, doutorado maravilhoso. Quando acabou a aprovação, o pessoal perguntou, macaco, você já foi aprovado, já deu tudo certo, agora conta para a gente o segredo, como é que você fez isso? Eu falei, não, é muito simples, dentro da caverna está o meu orientador, que é o leão. Então o negócio é o seguinte, não é tanto a tese, é o orientador que você tem. Então Kardec tinha o Espírito de Verdade, ele tinha São Luís, ele tinha a Pleiade do Espírito de Verdade. Então ele levava para a caverna, saía só os ossinhos. Mas ele registrou essa experiência e compartilhou conosco. Ele registrou e compartilhou conosco. Bom, dito isso, agora eu quero propor uma mudança de leitura da nossa parte. Uma mudança de leitura. Toda vez que nós espíritas fazemos palestra, escrevemos alguma coisa sobre mediunidade, a gente fala sempre de médiuns e de encarnados tentando se comunicar com espíritos. Perceberam? É mais ou menos assim. Eu digo para você, eu recebi uma ótima mensagem do WhatsApp. Aí você pergunta, quem recebeu? Eu. Chega amanhã eu digo, eu recebi uma ótima mensagem no WhatsApp. Aí você me pergunta, quem recebeu? Eu. E você fica um ano
a pessoa te dizendo: eu recebi uma ótima mensagem no WhatsApp. Quem recebeu? Eu. Em nenhum momento você pergunta: quem mandou a mensagem? Perceberam? Nós estamos totalmente focados em médiums, faculdades mediúnicas, reuniões mediúnicas. Mas para haver comunicação mediúnica, tem que ter mundo espiritual e espírito. Perceberam? Então eu fui no índice do Livro dos Médiuns. No índice. Vamos lá? Primeira parte. Noções preliminares. Capítulo 1. Há espíritos? Pontos de interrogação. Por que o capítulo 1 não se chama Há médiuns? Porque nós espíritas, a gente só fala de médium. O nosso foco é no aparelho de celular e não em quem está mandando a mensagem. Então veja, Kardec começa analisando do lado fundamental. Há espíritos. Capítulo 2, noções, isso está nas noções preliminares, ele nem começou ainda, hein? Capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural. Nesse capítulo ele vai dizer o seguinte: não tem sobrenatural. Quem conhece espiritismo não usa a palavra sobrenatural, supernatural, né? Não tem mais isso, é tudo natural. Então você fala: ai, um espírito manifestou lá em casa, derrubou a cadeira. Natural. Ai, meu marido está obsidiado. Natural. Ah, o espírito mexeu lá as coisas, abriu o armário. Natural. Ah, eu estava com a doença, tomei um passe, melhorou. Natural. Não tem mais sobrenatural. Quando nós estamos falando de espíritos. Tem sobrenatural se você estiver falando de duende, aí não tem. Harry Potter. Aí é sobrenatural. Porque aí é ficcional, aí é ficção, aí é metáfora, aí é fantasia, aí é imaginação, é criação artística. Mas quando nós estamos falando de casa mal assombrada, não tem isso, gente, casa mal assombrada. Não tem casa mal assombrada. Tem casa que você mudou para ela e já tem inquilino lá. Já tem gente morando. E aí virou família aglutinada. Não é? Você está assustado com os moradores espirituais que estão lá, e eles estão assustados com você está incomodando eles. Não é? Depois, capítulo 3, ele fala do método. Do método. Por quê? Por quê? Isso é importante. Todas as civilizações do mundo se comunicaram com o mundo espiritual e com os espíritos. Todas as civilizações do mundo. Agora, tem jeitos de se comunicar que são efetivos e tem jeitos que são desnecessários. Então, vocês querem ver uma coisa? No início da investigação do Kardec, o que era preciso para ter uma psicografia? O que era preciso para você ter uma psicografia? Uma mesa de madeira, girante, o alfabeto pregado no chão, a mesa tinha que girar e datilografar a letra. Aí o Kardec chegou e falou assim: mas precisa de uma mesa? Girando? Aí os espíritos falaram: não. Então, por que vocês estão usando a mesa girando? Para chamar a atenção de vocês. Perceberam, gente? Então, tem pessoas que acham que tem que se vestir de um jeito especial para comunicar com os espíritos. Não precisa.
Até porque quando você está no banho, sem roupa nenhuma, os espíritos estão se comunicando com você. Especialmente os obsessores, porque os benfeitores são discretos. Eles esperam você tomar banho e colocar a roupa. Os seus obsessores não têm paciência. Então não precisa de roupa especial. O Kardec fala do método. Depois, gente, e aqui vem, segunda parte. O que você acha que tem na segunda parte? Na segunda parte do Livro dos Médiuns, e tem no nosso imaginário, na segunda parte do Livro dos Médiuns, Kardec vai falar sobre os tipos de médiuns, não é isso? Não. Eu vou ler os capítulos da segunda parte, alguns. Segunda parte, sabe qual que é o título da segunda parte? Das manifestações espíritas. O foco de Kardec é no mundo dos espíritos, não nos encarnados. Então, eu repito, nós desenvolvemos uma perspectiva da mediunidade que a gente só fala do médium, da reunião mediúnica, a gente só fala daquilo que o encarnado faz, como se pudesse existir comunicação mediúnica sem espírito. Então, a segunda parte se chama das manifestações espíritas. Agora, atenção, gente, quando Kardec usa a palavra espírita, o adjetivo espírita, não é movimento espírita, hein? Espírita é um adjetivo que é relativo ao mundo dos espíritos. Então é das manifestações dos espíritos, ou espírita, não é movimento espírita. Está vendo como é que a gente distorce? Aí ele começa, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. Ele está falando de lá para cá. Capítulo 2, das manifestações físicas. Manifestações, ele não está falando dos médiuns de efeito físico. Ele está falando das manifestações físicas. Depois, capítulo 3, das manifestações inteligentes. Capítulo 4, da teoria das manifestações físicas. Capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. Aí chega a gente, vai fazer palestra espírita, vai escrever, aí a gente fala do médium de efeito físico. Perceberam? Aí fica parecendo que o foco é o médium. Não. Porque não adianta você ter um médium se não tiver nenhum espírito disposto a se comunicar. Você pode ter um fenômeno anímico, é outra coisa, gente. Quando você dorme, desdobra, sai do corpo, isso não é mediunidade. Isso é efeito anímico. É mediunidade se você se comunicar com alguém. Porque mediunidade é comunicação. Não tem comunicação com os espíritos se os espíritos não quiserem comunicar. Faz sentido? Então você faz uma reunião mediúnica aqui, você tem 5 médiums de efeito físico, 10 psicógrafos, 20 clarividentes, 50, e os espíritos estão aqui e falam assim, não vamos falar nada. Vai ter reunião mediúnica? Não. Pode ter animismo. Pode ter animismo. Então pode ter médium tremendo, não é? Pode ter médium dando a entender que existe uma comunicação e não tem nenhum espírito ali, a não ser o dele. Então, depois ele continua, capítulo 6,
das manifestações visuais. Manifestações. E aí ele segue. Todo o foco de Allan Kardec é no movimento dos espíritos para o mundo corporal. Pode abrir seu livro dos médiuns, olha aí o título, depois você leia com calma, não precisa ser agora. Depois você chegando em casa, abre o seu livro dos médiuns e leia o título de todos os capítulos. Todos os capítulos falam dos espíritos para o mundo corporal, nunca é do mundo corporal para os espíritos. Não é disso que Kardec está falando. Ele está falando de manifestações. Então, o que significa, gente? E ele disse isso. Os espíritos se manifestam onde eles quiserem. Embora tenha casa espírita que está proibindo o espírito de manifestar, está fazendo o espírito pegar senha. Não tem? Tem casa espírita que fala assim, não, aqui a gente permite 2 comunicações por semana, você pega a senha para você comunicar. Então, quem controla as manifestações é o presidente do centro espírita, ou dono do centro espírita. Só que não. Na doutrina espírita, quem comanda são os espíritos. E eles se manifestam onde eles querem, onde eles quiserem. Eles se manifestam através de quem eles quiserem. Nós temos que ter humildade. Se você pega a história do Espiritismo, estava acontecendo manifestações no mundo inteiro. No mundo inteiro, não era só na França, na cidade que Kardec morava, gente. Então, as manifestações espirituais partem do mundo dos espíritos. É por isso que você vai encontrar pessoas de todas as religiões exercendo mediunidade, sem o saberem. Sem o saberem. Haroldo, então, mas você acha que o exercício é o mais racional, é o mais... Não, nem sempre. Nem sempre. O nosso também não. Nem sempre. Porque nem sempre nós nos damos ao trabalho de nos apropriarmos da experiência que Allan Kardec deixou registrado. Então, esse é o ponto. O controle da manifestação espiritual está no mundo espiritual, não está na mão de encarnado, não está na mão do médium, não está na mão do dirigente de reunião mediúnica, e muito menos do presidente de qualquer instituição. Não são os encarnados que comandam o mundo espiritual. Nunca foi. Se preferirem, eu posso usar a linguagem simples e cirúrgica de Francisco Cândido Xavier. O telefone toca de lá para cá. Só que nós invertemos a situação. A gente acha que a central telefônica está aqui. Invertemos. E por que eu estou falando tudo isso? Sair do tema. Sair do tema. Não. Qual que é o tema? O tema é capítulo 10 do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel deu o título a esse capítulo de mediunidade. Ele está comentando a passagem que está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 17. Lembram lá do Pentecostes?
nesse momento do Pentecostes, quando as pessoas que estavam em Jerusalém viram a abundante manifestação do mundo espiritual naquele ambiente, o que eles pensaram? Simão Pedro está usando droga, João Evangelista virou alcoólatra. Foi isso, gente, é o que está lá. Está embriagado, está usando alguma substância, ficou doido. E aí Simão Pedro fala: não, gente, não. Vocês estão esquecendo da profecia que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Por quê? Porque os jovens, as filhas, os filhos e os anciãos fizeram um movimento? Não. Quem fez o movimento foi Deus, que derramou sua luz espiritual sobre os encarnados. Quem deu início foi o mundo espiritual. A manifestação parte do mundo espiritual. E se o mundo espiritual quiser, ele se comunica através de qualquer pessoa aqui. Agora, se tiver um médium, ajuda. Se tiver um médium, facilita. Quando tem um médium, facilita. Mas parte do mundo espiritual. Nós temos que entender isso, gente. Por isso, Emmanuel vai dizer o seguinte: no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos, romanos, se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo em seu idioma particular. Olha isso. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Então, manifestação espiritual é uma manifestação cuja iniciativa é dos espíritos, e ela representa uma luz nas sombras da vida corporal. Porque para encarnar você perdeu memória, você perdeu visão, você perdeu audição, você restringiu todos os seus sentidos. Estar encarnado é experimentar limitação sensorial. Limitação sensorial. Uma limitação sensorial tão profunda que o essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. É por isso que nós temos que compreender que a iniciativa de derramar suas luzes sobre os encarnados partiu do Criador, dos seus emissários e do mundo espiritual. O controle da fonte não está em nossas mãos, mas está em nossas mãos o saber receber essa luz, recebê-la
do modo mais responsável, a fim de que tenha utilidade para os encarnados. Utilidade. Utilidade no sentido espiritual. Agora veja, no livro Mensageiros, para terminar, Aniceto amplia. Porque nós temos uma tendência a restringir mediunidade a cura, efeito físico, psicografia, vidência, clareaudiência, não é isso? Então eu costumo brincar que é o seguinte: no dia do seu velório, você se torna médium ostensivo. Você vai ver espírito, conversar com espírito, ouvir espírito, tocar espírito. Todo mundo vira médium. Todo desencarnado é médium? Então existe um aspecto na mediunidade, porque mediunidade é intercâmbio. E o intercâmbio mais poderoso entre os espíritos é o pensamento. Através do pensamento nós estabelecemos os intercâmbios mais produtivos da nossa evolução. É por isso que Aniceto vai dizer, Aniceto aqui está falando depois que Ismália fez uma prece. Havia um ambulatório, espíritos dementados, esse é o nome usado por André Luiz. Ismália faz uma prece e beneficia. Aí Aniceto diz o seguinte: conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. A oração não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, ela se encaminha para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo nos advertir, todavia, que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então, toda vez que eu emito um desejo, uma súplica, de que algo ruim aconteça com alguém, ou o desejo de fazer algo ruim, o desejo de me apropriar de algo, de desrespeitar a lei divina, eu estou estabelecendo uma comunicação com os espíritos, também maus, que têm as mesmas intenções, e eu entro num processo de associação com eles, portanto, num intercâmbio mediúnico. Essa é a mediunidade poderosa. E essa você faz quando você está tomando café, suco de cupuaçu, quando você está no banheiro, tomando banho. É por isso que Emmanuel diz assim, e agora para encerrar, prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade: o futuro pertence ao espírito, e meditando no amanhã da coletividade terrestre,
André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. E enquanto, olha que lindo isso, e enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, nosso amigo procura analisar a mediunidade, sua posição e os seus valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Muito obrigado, boa tarde para todos.